Inglês não é difícil. Mentiram para você. Muitas pessoas desistem de estudar inglês por acharem que é uma língua complexa ou difícil, mas isso não é verdade. Nesse vídeo, vamos descomplicar os principais elementos do inglês para você evitar os erros e as armadilhas mais comuns e você poder entender como estudar da forma correta e ter sucesso ao longo da sua jornada. Se você é novo por aqui, então prazer, eu sou a professora Dani, eu sou nascida e crescida nos Estados Unidos e a minha especialidade é te ajudar a destravar a sua conversação em inglês, mesmo se você estiver começando do absoluto zero. Já deixe um like e inscreva-se no canal e bora lá que tenho muitas dicas valiosas para compartilhar com você aqui hoje. Ao longo dos 10 anos que eu trabalho como professora de inglês, eu tenho visto que muitas pessoas desistem de estudar mesmo antes de ter começado ou logo no início dos seus estudos. Eu escuto coisas como, nossa, o inglês é muito complicado, é chato, ou tipo, nem vou tentar, eu já passei da idade para aprender. Também tenho ouvido relatos de pessoas que estudam há muito tempo, há 5, 10 ou até 20 anos e nunca conseguiram sair do zero. Também relatando que o inglês é uma língua difícil de aprender. Então, para começar, vamos entender melhor por que isso acontece com tanta frequência e por que pode parecer que o inglês é uma língua chata, complicada ou difícil. Para descomplicar o inglês para você, vamos ter que olhar para 3 fatores muito importantes. A diferença entre as estruturas gramaticais do inglês versus o português, a diferença entre a pronúncia em inglês versus em português e a forma correta de aprender vocabulário. Com esses 3 elementos, você vai ver que existe um caminho mais simples e direto que leva para a conversação em inglês, mas que pouquíssimas pessoas estão seguindo. O primeiro fator que nós vamos discutir aqui hoje é a estrutura gramatical do inglês e como se compara à estrutura do português. Em ambos idiomas existe algo que se chama a conjugação, que acontece quando combinamos um verbo com uma pessoa, o objeto, também chamado do sujeito da frase, e usamos essa estrutura para falar no passado, presente e futuro. Vou te mostrar um exemplo disso aqui agora. Aqui temos alguns sujeitos ou pronomes pessoais, como são chamados em português. Eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles e elas. Eu nem coloquei o tu aqui, mas também temos o tu e o vós, que são usados em algumas regiões e algumas situações, mas que eu pessoalmente não costumo usar quando eu falo português, ok? Então, para fazer uma conjugação, nós vamos combinar um verbo com esses pronomes pessoais aqui. Vamos começar com o verbo gostar em português. É claro que você já sabe como conjugar esse verbo com os pronomes, não é? Então, só no tempo presente, olha quantas variações desse verbo que nós temos. Eu gosto, você, ele e ela gosta, nós gostamos, vocês, eles e elas gostam. Então, existem 4 variações diferentes no mesmo verbo, no verbo gostar. Isso é só no tempo presente. Agora, para falar do passado, precisamos conjugar o verbo tudo de novo. Eu gostei, você, ele e ela gostou, nós gostamos, eles gostaram. Então, para um verbo, temos 8 variações em português, 8 conjugações no tempo presente e no tempo passado. E ó que isso é sem conjugar para o tempo futuro ou o tempo pretérito imperfeito. Tem outros tempos verbais também que iremos ter que conjugar o verbo mais ainda. E você que tem português como a sua língua materna, você já está acostumado com todas essas conjugações, porque você usa a estrutura há anos, desde sua infância, quando você começou a falar. Mas quando eu estava aprendendo a falar português, eu tinha muita dificuldade com todas essas conjugações. Eu demorei bastante tempo para me acostumar com isso e até hoje eu ainda cometo alguns erros nas conjugações mais complexas, como a diferença entre caso você queira ou se você quiser. Coisas assim ainda dão um bugzinho na minha cabeça de vez em quando. Então agora vamos comparar essa estrutura da conjugação com a estrutura gramatical do inglês. Em inglês, temos os pronomes, the subject pronouns, que são I, you, we, they, and he, she,
it. Ok? Então, já que usamos o verbo gostar em português, vamos usar o verbo like in English. Vamos conjugar esse verbo no tempo presente com esses pronomes. I like, you like, we like, they like, he, she, it likes. Uau! O verbo quase não mudou. Só no he, she, it. O verbo ganhou um S no final. Não tem nada disso de ter que mudar o verbo toda vez que você quer falar de outra pessoa, com outro pronome. Você pode ver que existem pouquíssimas variações na conjugação em inglês no tempo presente. Mas e o passado? Ai meu Deus, aí que deve ser difícil, não é? Vamos dar uma olhada. Aqui temos todas as conjugações do verbo like em inglês no tempo passado. I liked, you liked, we liked, they liked, he, she, it liked. What? O verbo não mudou nenhuma vez. Ficou igual para todos os sujeitos no passado. Mas como assim? Pois é, nós não precisamos conjugar o verbo de uma forma diferente para cada sujeito no tempo passado. Então, no total, temos apenas 3 variações nas principais conjugações desse verbo. Like e likes no presente e liked no passado. Acabou. Acredito que agora ficou bastante claro para você que a estrutura gramatical do inglês tem menos variações na conjugação dos verbos do que o português. E isso acaba tornando a estrutura do inglês muito mais simples para quem está aprendendo. Inclusive, isso aconteceu ao longo da história justamente para facilitar o processo de aprendizagem do inglês. Foi essa estrutura gramatical que tornou o inglês o idioma internacional do comércio, ciência, aviação e muitas outras áreas. Ou seja, essa estrutura mais simples da gramática e da conjugação não foi desenvolvida dessa maneira por acaso. Mas agora tem outra questão que não está relacionada com a gramática, e isso é a pronúncia. Provavelmente, você já percebeu que a pronúncia do inglês é bastante diferente da pronúncia do português. E como já falei em outros vídeos aqui no canal, o português e o inglês usam o mesmo alfabeto, mas a pronúncia das letras tem diferenças significativas. Por exemplo, esse verbo que acabamos de ver, like. Quando falamos em português, falamos like, like. Mas em inglês, falamos like, terminando com esse som de K no final, sem esse som do I. E o problema é que quando nós pronunciamos algo com a pronúncia do português, nós temos mais dificuldade para entender a pronúncia em inglês. Se você está acostumado a falar do you like chocolate? E eu chego e falo do you like chocolate? Uau, isso pode gerar uma grande confusão na sua cabeça, porque as duas frases, apesar de serem iguais, não são nada parecidas. Agora, ao invés de deixar isso te abalar, vamos aproveitar para aprender uma regra de pronúncia que você poderá aplicar nos seus estudos para afinar a sua fala e ter mais facilidade para entender os nativos. É o seguinte, sempre que tiver uma palavra que termina com uma consoante e depois uma letra E no final, o E do final será silencioso. Por exemplo, não é like, it's like, like. Não é face, é face, face. Não é have, it's have, have. Então isso pode soar e sentir um pouco estranho para você, se é a primeira vez que você fala essas palavras usando essa pronúncia. Mas existe uma vantagem muito grande de aprender as regras de pronúncia e treinar elas em voz alta. Quando você usa a pronúncia correta em voz alta, você automaticamente irá entender os nativos com mais facilidade. Isso acontece porque você está acostumando a sua fala e o seu ouvido a reconhecer os sons verdadeiros do inglês, que as pessoas irão usar na vida real. Então, realmente não adianta perder o seu tempo ouvindo áudios ou assistindo filmes se você não estiver treinando a sua fala em voz alta, usando os sons corretos do inglês. Acredite que quando o seu speaking, a sua fala, está afinada, o listening, a sua compreensão auditiva, vem de graça. Agora chegamos no terceiro e último elemento que irá descomplicar o inglês para você de uma vez por todas. E esse é o elemento do vocabulário, especificamente como que você está adquirindo novos vocabulários em inglês. A maioria das pessoas começam a estudar inglês assim,
fazem uma lista de palavras e ao lado colocam a tradução em português. Por exemplo, tentam decorar os nomes das cores, right? Red, blue, yellow, orange. E ao lado escreve vermelho, azul, amarelo, laranja. Aí, depois, pega os nomes das comidas. Aí, apple, banana, rice, beans, né? Maçã, banana, arroz, feijão. Você costuma fazer isso quando você está estudando inglês? Então, existem 2 problemas com essa abordagem. Primeiro, você está sobrecarregando seu cérebro com muitas informações que você não sabe usar. Ou seja, você não sabe como conectar essas palavras na hora de ir para uma conversação com outras pessoas. O segundo problema é que você está sempre voltando para a tradução em português, e isso acaba atrasando o seu raciocínio. Pensa comigo, se você estiver numa imersão aqui nos Estados Unidos, ouvindo somente o inglês o tempo todo e tentando traduzir tudo que você ouve para o português, vai ser uma loucura, não é? Existem palavras e frases que simplesmente não vão fazer sentido quando forem traduzidas para o português. Isso vai te deixar um pouco doidinho. Então, eu vou te mostrar o que eu faço para ensinar novas palavras aos meus alunos sem precisar traduzir. E é algo que eu chamo de Visual English. Vou te mostrar como que funciona isso aqui agora. Primeiro, temos uma imagem aqui, algo que você já conhece da sua vida. E ao lado temos a palavra em inglês com a pronúncia correta dessa palavra. Então agora, vamos falar essa palavra em inglês e associar essa palavra com a imagem. No caso, temos essa imagem aqui e a palavra spoon. 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 Começa com o som de S. Não é spoon, né? It's conecta com o som de P. Aí vai spoon. 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 Agora fala você. Spoon. Spoon. E olha que não é spoon. Spoon, right? Você precisa conectar a sua língua aqui atrás dos seus dentes no céu da boca para fazer esse som do N. Spoon. Spoon. Ó, o contato acontece aqui no céu da boca. Spoon. 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 Então, você não precisou decorar a palavra para entender qual é a palavra certa, qual a pronúncia correta em inglês. E quando você faz isso, você está aprendendo de uma forma muito mais natural e intuitiva. Seu cérebro é programado para aprender assim, num processo que é chamado de associação, onde você associa a imagem ou significado da palavra com os sons da palavra em inglês. E quando você treina esses sons em voz alta, você reforça o seu conhecimento e fica mais fácil você usar essa palavra na hora de ir para uma conversação. Então, esses são os 3 elementos que irão descomplicar o inglês de uma vez por todas e que vão te ajudar a ter sucesso na sua jornada. Entender os princípios básicos da estrutura gramatical do inglês, treinar a pronúncia corretamente em voz alta e aprender vocabulários novos por associação, não por tradução e memorização. Ao longo da minha carreira como professora, eu mapeei os elementos mais importantes para a conversação e coloquei eles numa sequência estratégica que é chamada PPPF, que significa perguntas, respostas e frases no passado, presente e futuro, usando a pronúncia correta. E se você gostaria de saber mais sobre essa estratégia e como você pode aplicar ela para destravar a sua conversação em inglês, mesmo desde o absoluto zero, então você simplesmente não pode perder o intensivão de inglês do zero. Será uma semana de aulas ao vivo, onde eu vou te dar o passo a passo para usar o PPPF para aprender inglês de uma forma dinâmica e totalmente prática, que qualquer pessoa pode implementar. Para se inscrever, é só clicar no link na descrição desse vídeo e entrar no nosso grupo exclusivo de WhatsApp para receber todas as informações diretamente no seu celular. So thank you so much, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, e se você ainda não estiver inscrito no nosso canal, aproveite e inscreva-se porque toda semana temos novas aulas, dicas e treinos para você dar um up no seu inglês. O próximo vídeo será um treino de pronúncia com os dias da semana, the days of the week.
vai ser incrível. Então, eu te espero lá, ok? I'll see you there. Tchau, tchau!